aí pessoal do YouTube, Fox Walker BR na área, e nesse vídeo eu vou falar sobre o personagem Abraham Ford, né, o personagem que morreu no último episódio, tendo a cabeça destroçada pelo Negan. Agora, esse vídeo vai ser mais específico pra comentar a respeito dessa morte, não é? Porque deu pra ver que ela não foi tão valorizada assim em relação à morte do Glenn, deu pra ver que focaram muito mais na morte do Glenn do que na morte do Abraham, foi uma coisa até mesmo que usaram só um ângulo de câmera, enquanto o Glenn focou ali, cabeça, deram mais foco no Glenn do que o Abraham. Vocês perceberam isso, né? Então isso já demonstra meio que um problema em relação à sua morte e até mesmo à sua valorização. Mas de modo geral a gente vai discutir se foi válido ou não a morte dele, né? Se foi adequado, se poderia ser diferente, né? Ainda mais das possibilidades de tramas futuros, se ele continuasse vivo, né? Pra comentar se foi uma boa ideia ou não matar esse cara agora. Então, pra, como você fortificar essa construção de opinião, a gente vai analisar todo o passado do personagem, toda a sua passagem de trama, pra ver se valeu a pena matar ele agora. Então vamos começar com esse vídeo. Então, no meu último vídeo, né, que eu tinha comentado sobre a questão do Daryl poder ser culpado ou não pela morte do Glenn, eu acabei comentando algo um tanto ofensivo, né? Eu comentei que o personagem Abraham Ford era meio bosta na série, sacou? E isso fez muita gente ficar com raiva, ficar incomodada, não é? Falando que eu tenho que respeitar o personagem, não é? Porque ele estava lá, ele fez coisas e tal na série, e portanto eu tenho que respeitar ele, sacou? Os fãs estavam tratando o personagem como se ele fosse uma pessoa real. Olha o nível da coisa, não é? O pessoal fica falando que eu não posso xingar o personagem. É um tanto engraçado, não é? Porque eu não posso xingar o personagem, mas quando o Negan mata alguém que você gosta, você fica xingando ele o tempo todo no Facebook, dizendo que é um filho da puta, dizendo que ele tem que morrer, dizendo que ele é um merda, dizendo que os personagens que você gosta são os melhores e os personagens que você não tá nem aí, você pode xingar à vontade, não é? A hipocrisia do caralho. É tipo isso. Você pode ofender quantos personagens você quiser, agora quando eu ofendo alguém que você gosta, esse é o grande problema, não é? Aí que tá. Enfim, vamos analisar o progresso do personagem, né? O seu ponto inicial de introdução na série até a sua finalização, pra ver qual foi o lance do personagem. Ele começou na 4ª temporada, né, aparecendo com a Rosita e o Ginny como um grupo assim meio misterioso, não é? Apareceu depois que o Glenn saiu da prisão com a Tara. E assim, a trama do personagem foi mais ou menos, né? Temos que ser honestos, foi uma coisa meio mais ou menos, ele já tinha algo meio solidificado, que foi simplesmente coisas secundárias, né? Foi apenas para introduzir o que ele estava ligado. Não foi nada que foi finalizado no final da temporada, que deu um ponto de continuidade, que foi simplesmente ele acreditando na mentira do Eugene, a questão de salvar o mundo e ficar de namorico com a Rosita, simplesmente isso. Aí acabou aqui a 4ª temporada e a gente não viu nada dele, sabe? Quase nada. A única coisa que teve foi ele brigando com o Glenn, sacou? Falando, não podemos ir e tal. Então, resumidamente foi isso, foi ele acreditar em mentiras, ficar com o namorico com a Rosita e brigar com o Japinha, sacou? Coisas secundárias, coisas que não tinha a ver com o grupo geral. Era uma coisa mais do personagem, mais particular. Aí na 5ª temporada o que tivemos? Tivemos um aprofundamento em relação a essa mentira do Eugene, onde foi confirmado isso, e o Abraham ficou em estado de choque, ficou lá chorando, de mimimi com a mentira, com a revelação e tal, e depois ficou de boa, sacou? Ele voltou ao normal, ao seu estado normal de foco, e foi simplesmente isso, sacou? O resto da temporada não foi nada demais. Ele passou, foi pra Alexandria, criou um relacionamento lá, mas nada que realmente demonstrasse caralho, esse cara entrou numa trama fantástica, não. Foi simplesmente isso. E no processo da 6ª temporada, foi apenas uma aproximação com a Sasha e a traição com a Rosita, né? Porque ele traiu a Rosita se interessando pela Sasha. Então, no final das contas, tivemos pequenas coisas para esse personagem, né? Essa questão de brigar com o Japa, acreditar em mentiras, ficar de mimimi, ficar chorando por causa da mentira e no final das contas tá aí a Rosita. Foi simplesmente isso. Aí você pode até estar falando, não, mas o Abraham é um grande personagem, ele ajuda o grupo, ele mata os zumbis e tal. Cara, ajudar o grupo, sacou? Quem não ajuda o grupo, sacou? Todo mundo ajuda aquele bando em vários momentos. O Abraham não é exceção, o Abraham não é especial nessa questão. Essa questão do personagem que o pessoal ignora e tal, achando que ele é especial porque ele mata zumbi. Puta que pariu, quem não mata zumbi no The Walking Dead, sacou? Enfim, visão geral do personagem da 4ª à 6ª temporada. Tramas pequenas,
e secundárias, que realmente não envolveram muita coisa, né? Ele foi apenas um personagem secundário que ajudava quando era chamado, simplesmente isso. Aí, pra quem acompanha os quadrinhos, sabia que a sexta temporada podia ser uma temporada um tanto interessante para o Abraham, não somente pela questão de trair a Rosita, mas poderia surgir um ponto bastante, como eu posso dizer, curioso, que seria, no caso, a morte do personagem, se a série fizesse uma transição literal dos quadrinhos, né? Porque pra quem lê os quadrinhos sabe que o Abraham iria morrer, se fosse literal, no episódio 14 da sexta temporada, o episódio que a Denise levou uma flechada na cabeça, né? Que foi assim que o Abraham morreu nos quadrinhos. Então, se tudo fosse literal, ele ia morrer ali e acabou o personagem. Mas aí aconteceu uma coisa curiosa, não é? Eles mataram outra personagem, a Denise, e o Abraham ficou vivo por mais alguns episódios. E aí surgiu aquele questionamento. Por que ele ficou vivo? O que ia acontecer com o personagem? Quais tramas e quais os envolvimentos, sabe? Quais pontos ele ia se envolver? Essas curiosidades, esses pontos de questionamento geraram várias teorias, várias coisas incríveis que o personagem poderia ser introduzido, poderia ser ligado, relacionado e tal. Até mesmo ligado ao All-Out War. Porque o Abraham Ford, ele é um soldado, ele é o sargento Abraham Ford. O cara é foda, é um sargento. Nos quadrinhos, sacou? Ele é pica das galáxias, ele é foda, forte pra caralho. Ele tem uma trama de aproximação com o Rick, tem um lado sentimental e tal, que não é tão explorado assim na série. Deram um foda-se pra essa segunda face dele. E com ele sendo um soldado, a gente lembra de quê? De guerra, não é? Guerra, tiroteio e tal. E junto a isso, o que a gente se lembra? All Out War. Pra quem lê os quadrinhos, a saga durante o arco do Negan, no caso o All Out War, envolve exatamente isso, pessoas atirando uma na outra. E esse seria o cenário perfeito pro Abraham Ford, seria um soldado entrando em ação, fazendo exatamente o que o soldado faz, luta na guerra. E aí a gente começou a pensar, caralho, vai ser isso, esse vai ser o grande papel do Abraham, ele podia morrer lá, ele podia lutar, morrer lutando, ia ser foda pra caralho. Mas no final das contas já acabou não acontecendo isso, ele acabou sendo morto pelo Negan. E agora, por que diabos ele foi morto pelo Negan? Claramente o personagem foi morto nesse episódio para fortificar aquela imagem de vilão do Negan, sacou? Quanto mais pessoas do bem o vilão mata, mais significativo é a sua imagem. Isso é muito normal em filme, em série e tal. E uma coisa curiosa é que mesmo o Abraham morrendo foi um tanto insignificante. Eu tenho que dizer isso, vocês podem discordar, mas é a verdade. Se você tiver dúvida, se você estiver questionando isso, veja o Facebook. Veja esses posts falando da morte no último episódio. Tem mais post do que? Do Abraham ou do Glenn, sacou? Todo mundo tá falando do Glenn. Tadinho do Glenn, tadinho da Meg, tadinho do filho do Glenn, tadinho do japa, do pastel de flango. Quem liga pro Abraham? Quase ninguém. O cara não era tão importante assim pra maioria. Todo mundo só ligava pro Glenn. E exatamente, generalizando é isso. Então é isso que demonstra a importância do personagem para o público geral. É legalzinho, o personagem tá lá fazendo as coisinhas dele, as obrigações, traminha secundária, mas não, ele podia ser melhor e não foi, sacou? É por isso que eu falei que ele era meio bosta, que ele podia ser uma coisa muito maior e não foi. Culpa também do Robert Kirkman, né, que podia ter aproveitado ele lá na frente, não aproveitou, e o Scott Gimple decidiu matar ele na página do Negan e tudo mais. E ainda teve a censura da morte dele, né, que não focou tanto assim na cabeça dele, desfigurada, foi apenas uma visão de lado, e em questão do Glenn focou exatamente na cara dele destroçada, foi uma puta diferença de foco, demonstrando assim o grande desinteresse do personagem. Enfim, a morte dele serviu pra alguma coisa, vendo todo o processo de evolução do personagem, cara? Eu acho que não. Acho que o personagem poderia ser reaproveitado durante o All Out War. O personagem podia ter vários relacionamentos interessantes, principalmente com o Rick, que na série, tipo, não tem nenhuma relação entre os dois, são apenas conhecidos, sacou? Tipo, tacaram um foda-se pra esse relacionamento, e é simplesmente isso. É uma coisa que o personagem poderia ser bem aproveitado e acabou não sendo. É um dos grandes erros, e o pessoal não quer admitir isso, o pessoal fica feliz com qualquer coisa que é colocado lá. Mas enfim, acompanhando
vendo todo esse processo do personagem e a morte dele, cara, eu acho que foi desnecessário. Eu sei que isso pode provocar mudanças interessantes na Sasha e na Rosita, né? Principalmente na Rosita, que ela só tá lá pra ser atração de punheteiro, que não faz porra nem, essa personagem não faz porra nenhuma na série. Mas já a Sasha já é um tanto mais evoluída, sacou? Ela pode fazer alguma coisa foda por causa devido à morte dele. Mas eu não sei ao certo porque a personagem já tá passando por certas mudanças. Não sei se isso vai ser um ponto tão provocativo assim. Mas é isso, esse foi um vídeo analisando todo o progresso do personagem e a sua morte, né? E as suas possibilidades de reutilização se ele continuasse vivo. Né? Enfim, é isso, cara. Se você quer comentar alguma coisa, você pode comentar abaixo nos comentários. Conta mais para o canal, compartilhar o vídeo, ajuda sim o canal a crescer. Então, espero que vocês tenham gostado. Foco, para o próximo vídeo. Valeu!